E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Botafogo, para esse clássico da amizade entre Vasco e Botafogo. Cara, eu queria trazer aqui no mesmo vídeo junto já a escalação do Vasco, a provável escalação do Botafogo, só que eu ainda não sei particularmente se o Botafogo vai com o time titular, se o Botafogo vai com o time reserva, se vai fazer um time misto, a gente ainda não sabe. Talvez até o final do dia tenhamos novidades. A única coisa que sabemos até o momento é que o Botafogo relacionou sim seus titulares para essa partida, já saiu a lista de relacionados. Inclusive o Botafogo tem a novidade do Damian Soares, a volta do Lucas Alter e também o Kaique volta a ser relacionado para o jogo do Botafogo. Então pode ser sim, tem chance do Botafogo entrar amanhã com o time titular e no decorrer do jogo, dependendo do resultado, dependendo de como estiver a partida, ir poupando alguns de seus titulares para a partida no meio de semana contra o Aurora da pré-Libertadores. Beleza? Mas hoje vamos ver como Ramon Dias deve montar o Vasco. O Vasco está sem Medel, sem João Vitor. Quais serão as novidades na equipe titular? Será que ele vai mudar o esquema? Será que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp que você tiver para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Show! E vai fazer amanhã sua aposta em Vasco versus Botafogo, Botafogo e Vasco. Aposte pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tudo tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com uma provável escalação do Vasco para esse jogo amanhã contra o Botafogo. Claro, podemos ter sim o Vasco jogando com esquema de 3 zagueiros, mas eu acredito que por conta ali do Vasco estar sem Medel, sem João Vitor, pode ser sim que o Ramon Dias opte ali por um esquema apenas com 2 zagueiros novamente, formando uma linha de 4 atrás. Beleza? No gol do Vasco com certeza será o Léo Jardim, na lateral direita com certeza será o Paulo Henrique para esse jogo. Na zaga eu ainda tenho minhas dúvidas se ele vai com o Rojas ou com o Maicon, ou se ele vai com os dois, mas eu acho que assim, ele pode ir com a zaga com Rojas e com o Léo, ou com o Maicon e com o Léo. A diferença é que a zaga com o Maicon, o time fica muito mais forte no jogo aéreo. Com o Rojas fica uma zaga mais rápida, mais móvel, fica um time ali aonde o Vasco tem mais velocidade no setor defensivo. O Maicon a gente sabe que não é um zagueiro de velocidade, mas um zagueiro posicional, muito bom no jogo aéreo, mas em questão de velocidade ele não é um cara tão bom ali. Por exemplo, se o Vasco for jogar com a linha alta, tentando pressionar o Botafogo, o Maicon não é o zagueiro mais indicado para isso por conta da sua velocidade, é um zagueiro lento, isso assim é bem verdade. O Léo vai ser sim titular nesse jogo, independente se o Vasco vai jogar com 3 ou com 2 zagueiros, o Léo será titular. Na lateral esquerda, outra certeza de titularidade é o Lucas Piton. O Zé Gabriel também será titular como primeiro volante. O Vasco ainda não tem o Sforza regularizado, então o Zé Gabriel vai continuar como titular até o momento. Inclusive o Zé Gabriel fez um bom jogo na última partida contra o Fluminense, conseguiu bons desarmes, conseguiu controlar bem ali alguns passes interessantes para escapar das boas do time do Vasco. O Galdames será mantido também no time titular, é um jogador que chegou, que mostrou ali que tem um nível técnico superior aos demais meio-campistas que o Vasco tem atualmente à sua disposição. É claro que o ideal seria o Vasco ter o Paulinho, ter o Jair, ter esses jogadores à disposição para esse jogo, mas eles vão perder praticamente a temporada toda. O Galdames foi um jogador que chegou não tão badalado, não com tantas expectativas, mas vem demonstrando aí o seu futebol. Não é um jogador que, vou te falar, é um craque fora de série, mas é um bom jogador, faz muito bem ali, é uma partida nota 7, consegue acertar passes, consegue cadenciar jogo, consegue ajudar na marcação. Então assim, é um jogador que tem tudo para ajudar o Vasco nessa temporada de 2024, o Pablo Galdames. E aí ele pode vir aqui com mais jogadores para ataque nesse jogo, pode colocar o Adson como titular, como ponta pelo lado direito, colocar o David como titular, como ponta pelo lado esquerdo. David vem melhorando suas atuações, inclusive eu acho que a melhor do David acaba sendo assim muito quando ele sai mais da ponta esquerda e começa a cair um pouquinho mais pelo centro. Ele consegue fazer melhores jogadas, consegue ter mais oportunidades de gol e se posiciona melhor. Mas se o Vasco vier com 2 zagueiros, ele vai colocar o David mais aberto pelo lado esquerdo, e aí o Payet teria mais liberdade para jogar centralizado, flutuando pela esquerda, pela direita, jogando com mais liberdade onde ele quisesse dentro de campo. Esse é o posicionamento que mais me agrada no Payet. Eu não gosto tanto do Payet quando ele fica muito
próximo aqui, colado na linha lateral. Eu gosto mais quando ele tem essa liberdade para flutuar pelo campo. E aí, o Verratti no comando de ataque. Essa é uma possibilidade de escalação do Vasco. Ele também pode muito bem tirar o Adson do time, colocar o Maicon na zaga, por exemplo, aqui formar uma linha de 3 atrás, Maicon, Rojas, Léo, liberar o Lucas Piton, liberar o Paulo Henrique, e aí ele teria só o David e o Verratti jogando mais à frente, com o Payet um pouco mais pelo lado esquerdo, e uma dupla ali de volantes com o Zé Gabriel e Galdames. É uma possibilidade, foi assim que ele jogou contra o Fluminense, com essa linha de 3, liberando os alas. É uma possibilidade, mas dependendo da escalação que o Botafogo for colocar também em campo, se é o time titular, se é o time reserva, pode ser que ele tenha uma leitura que o Vasco vai ficar mais com a bola, pode ser que ele tenha uma leitura que o Vasco vai precisar de mais jogadores à frente. Esse esquema é um esquema que o Vasco vem se acostumando a jogar, inclusive vem fazendo boas atuações. Sempre quando são jogos assim clássicos, jogos mais difíceis, o Ramon Dias prefere a segurança de ter 3 zagueiros, mas ele não tem o Medel e não tem o João Vitor. O João Vitor é um zagueiro muito importante para essa saída de 3 do Vasco, porque o João Vitor muitas vezes aparece como lateral, aparece indo lá pra frente e deixa aqui, ó, cara, só 2 zagueiros. O Maicon não tem essa característica e o Rojas também não tem tanto essa característica. Eles não têm velocidade do João Vitor, não tem esse condicionamento físico para ficar indo e voltando todo o tempo. Então, assim, é uma possibilidade que tem. Então, ou o Vasco vai com essa linha de 3 com Maicon, Rojas e Léo, e aí vai jogar com David Verratti mais na frente, acompanhar um pouquinho mais pelo lado esquerdo, Zé Gabriel, Galdames, Piton e Paulo Henrique, ou ele vai colocar o Adson no time, ser um pouco mais ousado, colocar Adson de um lado, David do outro, o Payet centralizado, Verratti na frente, e aí joga com o Rojas ou Maicon e com o Léo na quarta zaga. Eu iria assim pro jogo, mas assim, quem vai decidir é o Ramon Dias, com certeza ele tá mais capacitado do que eu para isso, ele tem mais de futebol do que eu, mas espero aí que dê tudo certo. Comenta aí embaixo, se você fosse Ramon Dias, você iria com 3 zagueiros, um pouquinho mais conservador, ou você colocaria o Adson na equipe titular, você colocaria o Vasco um pouco mais pra frente, para talvez ficar mais com posse de bola? Comenta aí embaixo a sua opinião, que é sempre muito importante. Se o Botafogo for com o time titular, a tendência é que a gente tenha um jogo bem equilibrado. Botafogo sim tá desfalcado sem o Luiz Henrique, tá desfalcado sem o Jefinho, Botafogo tem ali alguns jogadores ainda que pode estrear, o próprio Damian Soares na lateral direita, que se estrear pode sim complicar a vida do Vasco, porque é um cara que marca bem, é um cara que ataca bem, a Opus também tá sem entrosamento, mas já está com o ritmo de jogo que ele vem jogando lá na Liga Espanhola. Se ele vier com o time titular, ele vai ter o Tiquinho Soares no ataque, ele vai ter aberto ali provavelmente pelo lado esquerdo ou Vitor Sá ou Savarino. Acredito que ele vai com o Júnior Santos de titular pelo lado direito, ele vier com a equipe titular do Botafogo, deve vir ali com o meio de campo formado por Tietê, deve vir também ali com o Marlon Freitas, com o Danilo Barbosa, ou até mesmo ele vai colocar só o Marlon Freitas e o Tietê e vai colocar ali o Eduardo jogando com o meio armador. São algumas possibilidades. Agora, se ele jogar com o Hugo pelo lado esquerdo aqui, pela lateral esquerda, que eu acredito que ele vai ter que jogar com o Hugo, até porque o Botafogo não tem um reserva para essa posição, o Marçal tá machucado, é um lado que o Vasco tem que tomar cuidado, porque o Hugo é um lateral que vem muito bem no Botafogo, é um cara que vem ultrapassando bastante para criar situações de gol, criar assistências, inclusive é o lateral com mais assistências aí dos times da Série A do Campeonato Brasileiro nesse início de temporada. Se ele não vier com o time titular, o Vasco é favorito para a partida. Se ele vier com a equipe titular, o Botafogo é um jogo bem equilibrado aí, e qualquer uma das equipes poderá sair vencedora desse confronto. Beleza? Esse foi o nosso vídeo. Se vocês curtiram, explode no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se eu tiver novidades sobre a escalação do Botafogo, trarei um vídeo aqui para vocês mais tarde. Show? Eu ficando nessa, abração do Francisco, nós fui!